Estimada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a história demonstra claramente, e também nossa própria experiência, que nós, cristãos, muitas vezes, os cristãos se intimidam facilmente. Frequentemente nem precisamos enfrentar perigo físico para sermos levados a esconder nossa fé. Muitas vezes basta ser ridicularizados, zombados ou marginalizados. O medo da reação alheia costuma ser suficiente para nos manter em silêncio. Mas há outros fatores também que levam os cristãos e a igreja em geral a permanecerem em silêncio quando deveríamos estar nos manifestando e lutando pelo que é certo, pela verdade revelada nas Escrituras. Imaginamos que o que fazemos não mudará nada, não vai ter um impacto. Nós somos uma voz tão pequena. Como o que nós dizemos ou fazemos poderia fazer alguma diferença? Como seria possível? Agora, nesse momento, nós vivemos em paz. Nós podemos cultuar aqui em paz, segurança, sem preocupação. Não precisamos nos preocupar com a perseguição aberta. Então, porque a pergunta, muitas vezes eu acho, surge na mente das pessoas: por que atrair atenção indesejada para nós mesmos? Por isso, ficamos com a boca fechada. E outras vezes é simplesmente preguiça, ou falta de iniciativa. E essas coisas nos levam a manter a cabeça baixa, seguir com nossas vidas e tentar permanecer invisíveis. Porque se você se manifesta como um cristão, isso coloca numa posição em que as pessoas esperam coisas de você. Elas o avaliarão. Você vai se destacar, será alvo de escrutínio no seu dia a dia. É muito mais fácil, é muito mais seguro, mais simples. Simplesmente ir à igreja aos domingos, talvez ler a Bíblia em casa, orar, ouvir música cristã em casa. Faça isso e você nunca terá que enfrentar qualquer tipo de desconforto por ter o título, o nome de cristão. E os resultados desse tipo de inatividade ou inércia por parte da igreja são claros em nossa sociedade. Enquanto o mundo incrédulo, que odeia a Deus, está trabalhando com planos de longo prazo, vivendo ousadamente em rebelião contra Deus e contra a sua palavra, e fazendo isso publicamente e sem vergonha, a igreja com muita frequência se acovarda num canto, apenas observando enquanto forças ímpias tomam o controle. Isso acontece não apenas no nível corporativo, não apenas no âmbito da igreja como um corpo, mas também individualmente em nossas vidas pessoais. Quantas vezes em nossas vidas não é que nós faltamos confiança, ficamos ansiosos com o que está por vir, seja em nossa própria batalha contra o pecado, contra a tentação, ou simplesmente ao fazer planos para o futuro, duvidamos, vacilamos e imaginamos erroneamente que nós temos que realizar essas coisas sozinhos. Basicamente, nós depositamos nossa confiança em nós mesmos. É nesse contexto que nós confessamos que cremos que o Filho de Deus ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Na semana passada,
nós refletimos sobre o significado da ascensão do Senhor Jesus aos céus. E o fato de que Ele agora, nesse exato momento, está trabalhando ativamente naquele lugar, em nosso favor. Pessoalmente, na presença do nosso Pai Celestial. Ele é nosso advogado no céu e está aplicando a obra da salvação que realizou por nós em seu sofrimento e morte. E agora nós vamos considerar o que significa a sua sessão, ou seu estar assentado à direita do Pai. Significa, em primeiro lugar, que Ele está ali como cabeça da sua igreja. E por meio dele, o Pai está governando todas as coisas. Em segundo lugar, dessa posição, à direita, à destra de Deus, o Pai, Ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais, pelo seu Espírito Santo. E finalmente, pelo seu poder, Ele nos defende e nos preserva contra todos os inimigos. O nosso catecismo reflete diretamente o que as Escrituras nos ensinam. E nós ouvimos isso na nossa primeira leitura bíblica da carta de Paulo aos Efésios. Deus Pai, Paulo diz, o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só nesse século, mas também no vindouro. Todas as coisas lhe foram sujeitas. E o versículo 22, de Efésios capítulo 1, pode ser traduzido de diferentes maneiras. Nós temos um exemplo das traduções diferentes em nossa tradução, a árabe. Mas podemos entender melhor o que Paulo diz aqui, parafraseando o que ele está dizendo em versículo 22, desta forma: Deus Pai, Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, para que Ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, em favor da igreja, que é o seu corpo. Então, entendendo o versículo dessa maneira, mostra que a mensagem é esta: Jesus, o Messias, o Cristo, Ele reina. Ele está na posição de autoridade absoluta, suprema, e não qualquer outra coisa, nem qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, grupo. Ele é o governante sobre toda força, toda entidade espiritual. E esses são os principados, os poderes, potestades, domínios. Ele é o governante sobre tudo no mundo físico. Nada, nem ninguém no mundo espiritual ou no mundo físico está isento do seu governo, da sua autoridade. E o governo que ele exerce tem um propósito muito específico. Ele governa tudo em favor da igreja, que é o seu corpo. Em outras palavras, irmãos, nós, como membros da igreja de Cristo, nós ficamos no centro dos planos de Deus na história. Tudo o que acontece para o benefício supremo da igreja, do corpo de Cristo. Seja em grande escala, na geopolítica internacional, na política nacional, nos desenvolvimentos tecnológicos e movimentos culturais, ou em escala pessoal. Tudo o que acontece a nós nessa vida, seja uma provação, sofrimento, tribulação, ou, por outro lado, o que nós entendemos como uma bênção, um prazer dessa vida, que nos dá felicidade. Tudo precisa ser entendido à luz dessa verdade.
Em nossas lutas, nossas dificuldades pessoais, essa realidade deve nos dar um enorme encorajamento e confiança, enquanto avançamos para o futuro que nos é desconhecido, obviamente. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, ou até hoje à tarde, até na próxima hora. Deve nos levar nessa situação a não depositar nossa confiança em nós mesmos, em nossos próprios planos, ou também em outras pessoas. Mas deve nos levar a confiar de todo o coração naquele que governa todas as coisas em nosso favor. E como corpo de Cristo, isso deve nos levar a sermos ousados diante dos desafios. A proclamar a mensagem completa das Escrituras, do Evangelho, sem medo, sem nos intimidarmos ou nos acovardarmos, darmos em silêncio e passividade. Em outras palavras, você não precisa enfrentar seu inimigo sozinho. Você não precisa trilhar seu próprio caminho, imaginando que seu futuro está nas suas mãos. E por causa disso, você tem que comprometer os princípios da sua fé para progredir nessa vida, para experimentar sucesso. Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele governa todas as coisas em seu favor, em nosso favor. O caminho para a verdadeira alegria, o caminho para o sucesso genuíno nessa vida, não a definição do sucesso que esse mundo tem, não, mas o sucesso real, verdadeiro, que é bem diferente. O caminho para essas coisas é o caminho da confiança e o caminho de obediência. Precisamos também compreender e internalizar o que nós também lemos em 1 Coríntios capítulo 15, especialmente no versículo 25. O que nós lemos naquele versículo é que o Senhor Jesus reina. Ele governa sobre todas as coisas por nossa causa. E Ele reinará até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E somos informados, o último inimigo a ser destruído será a própria morte. Mas isso, irmãos, nos diz algo muito importante. Significa que a vitória completa não acontece apenas na eternidade, na glória. Significa que o pessimismo que os cristãos frequentemente têm em relação ao futuro é completamente equivocado, é destrutivo e sem fundamento na realidade. Ele reinará até que cada inimigo seja posto debaixo dos seus pés. Ele não vai falhar na sua missão para depois voltar e consertar tudo. Isso não é o que a palavra diz. Ele conquistará a vitória e nele nós também seremos mais que vencedores, como Paulo diz na sua carta aos Romanos. Em outras palavras, irmãos, nós não estamos travando uma batalha perdida. Nós somos chamados a ser ativos em nossa vida cristã, apesar de sabermos que no fim nós falharemos. Não precisamos e não devemos imaginar que todos os nossos esforços serão em vão. Mas ainda assim, nós temos que nos forçar a agir, mesmo sabendo que não teremos sucesso, porque é o que Deus quer de nós, a travar essa batalha perdida. Não. Antes que o último inimigo seja destruído, todos os inimigos do Rei dos Reis serão subjugados a Ele. A Escritura é clara. E cada um de nós precisa entender que nós temos um papel a desempenhar em tudo isso. E o que a posição de Cristo à direita do Pai
significa para nós, enquanto nós cumprimos nosso chamado, nossa vocação. Cristo reina, Ele governa, Ele tem autoridade absoluta. Mas como o Rei dos Reis, Ele nos capacita, a nós, seus súditos, súditos do seu reino, os cidadãos do seu reino, para lutarmos em seu nome. Ele nos escolheu, a cada um de nós, para servirmos como membros vivos, membros ativos das suas forças armadas, do seu exército. E Ele não espera que alcancemos o impossível. Porque o impossível é tentar realizar qualquer coisa por conta própria, com nossa própria força, ou por meio das nossas habilidades, o exercício das nossas habilidades pessoais. Por meio do seu Espírito Santo, Ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Ele nos dá o que nós precisamos para alcançar a vitória. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá domínio próprio, Ele nos dá força, Ele nos dá confiança, Ele nos dá firmeza, Ele nos dá tudo o que precisamos para perseverar, para avançar com ousadia contra o inimigo. Isso vale até para os jovens que estão dormindo durante o sermão. Tristemente. As promessas são para vocês também. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, e especificamente ao apóstolo Pedro, sobre a igreja, em Mateus 16, 18. Ele disse que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Jamais. Nós precisamos compreender a natureza dessa imagem, pois ele é frequentemente mal interpretada. E o que é uma porta? Uma porta, um portão, é uma defesa. Não é uma arma ofensiva. O Senhor Jesus diz que as portas ou os portões do inferno não prevalecerão. Não que os ataques do inferno não prevalecerão, ou que as armas do inferno não prevalecerão. Não. Ele diz que os portões do inferno não prevalecerão. Isso significa que a igreja não é chamada a se colocar em posição defensiva, defendendo-se dos ataques do inferno. Não, ele não está dizendo isso não. O Senhor Jesus, Ele não fala sobre os portões do céu, nem sobre os portões da igreja. Ele fala sobre os portões do inferno. Isso significa que nós somos chamados a ir à ofensiva com a igreja. E se o Senhor Jesus nos chama para isso, significa que nós podemos fazer isso. Significa que não temos nada a temer. O que a carne pode nos fazer? Significa que nós temos tudo o que precisamos para fazer isso, porque o Senhor Jesus fornece tudo o que precisamos. No Pentecostes, Ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. E esse foi um evento único na história da redenção. Não o tipo de evento que nós devemos esperar que aconteça repetidas vezes, não. Mas nesse evento, com o derramamento do Espírito, o corpo de Cristo, a sua noiva, foi capacitado para fazer o que o Senhor Jesus a chamou para fazer na grande comissão. Ir ao mundo, entrar no mundo, fazer discípulos de todas as nações e trabalhar eficazmente para o avanço do reino dos céus, o reino de Cristo. Infelizmente, irmãos, uma grande parte da igreja evangélica distorceu a obra do Espírito.
transformando essa obra em algo relacionado a experiências pessoais que não tem nada a ver com o verdadeiro propósito duradouro da obra do Espírito. Jamais devemos diminuir ou desvalorizar a obra do Espírito dessa maneira. E nós precisamos desse lembrete, por causa da nossa própria fraqueza. O Senhor Jesus Cristo, que governa todas as coisas por nossa causa, em nosso favor, enviou o seu Espírito para habitar em nós, para que possamos viver verdadeiramente da maneira que Ele deseja. Não para que tenhamos uma experiência pessoal que nos proporcione uma euforia espiritual, mas para que possamos perseverar como cidadãos vivos e atuantes, ativos no reino de Cristo. E ao vivermos isso, irmãos, fazemos com o fim em mente. Nós sabemos e confessamos que o Senhor Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E no credo niceno nós dizemos, acrescentamos que o reino dele não terá fim. E nossa confissão sobre isso nos mostra que o caminho para a vitória não será fácil. Haverá, com certeza, sem dúvida, aflições e perseguições. E através da provação, da luta que o reino dos céus vem, é através de todas essas coisas que o reino vem. Mas no meio dessas aflições, no meio dessas perseguições, podemos manter a cabeça erguida e temos uma esperança viva, irmãos. Porque aquele que se submeteu ao julgamento de Deus, do Pai, por nossa causa, ele voltará. Ele vai completar a vitória de uma vez por todas. Ele vai derrotar, ele vai destruir todos os seus e nossos inimigos. A vitória será dele. E será absoluta. E será completa. O encorajamento que nós recebemos da posição de Cristo à direita do Pai é um encorajamento para os tempos difíceis. Tempos difíceis que certamente virão se seguirmos o Salvador fielmente. Nossa atitude positiva em relação ao futuro, a importância da posição de Cristo, não significa que negamos que esta vida será uma luta. Ouvimos muito sobre isso nas últimas semanas. Mas significa que em meio da luta, nós podemos ter e devemos ter a perspectiva correta. A perspectiva que concentra nossa atenção, não em nós mesmos, mas em Cristo. Não em nossa própria força, não em nossa própria felicidade como ao fim, mas em sua glória e sua majestade. É disso que se trata. Meus irmãos, irmãs, eu falei nas últimas semanas sobre nossa caixa de ferramenta cristã. Sobre as ferramentas que nós precisamos ter em nossa caixa de ferramentas se quisermos viver nossa fé de forma consistente e fiel. Então, esta é mais uma dessas ferramentas. Mais uma vez. Isso é mais do que apenas um ponto interessante de teologia sistemática que podemos estudar e arquivar na mente, em alguns corredores da nossa mente, como informação. Não é apenas mais um ponto de doutrina ao qual temos que concordar e nunca colocar na prática. Esta é uma doutrina viva. Uma doutrina que encoraja, uma doutrina que sustenta, e uma doutrina da qual nós precisamos crer e precisamos aplicar. Nosso Salvador reina. Ele reina em nosso favor, para o nosso bem.
E ele reinará até que todos os seus e nossos inimigos serão derrotados completamente. E no fim, quando tudo estiver feito e dito, ele voltará. Essa vida será gloriosa e aguardamos esse dia, mesmo enquanto nós trabalhamos para alcançar tudo isso aqui e agora. Nas lutas dessa vida, quaisquer que sejam, para todos nós são diferentes. Lembre-se e creia. Seu Salvador está sentado à direita do Pai. Lembre-se do que isso significa para você. E viva com base nessa confiança, na sua confiança no Salvador ressuscitado, glorificado e governante.